Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos, um programa novo, diferente hoje para todos nós, porque estaremos iniciando uma nova obra, um livro novo que se chama Pensamento e Vida. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Emmanuel. Então tenho certeza que você vai apreciar, porque traz ensinamentos muito interessantes. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Aqui está o novo livro que vamos começar. Você pode procurá-lo. Você vai falar assim, esse livro é bom, ele é fininho, ele tem bastante página em branco. Ele só não é perfeito porque não tem figura, que é o que o leitor geralmente gosta de ter. Um livro que lê rápido. Mas eu vou dizer a você, esse livro é muito sólido, ele é muito consistente, ele é muito rico, ele é muito profundo. E é por isso que ele não precisa ser grosso demais. Não é um romance, não são historinhas, são mensagens que vão nos educar muito. E é por isso que nós estamos aqui com ele num programa Alegria de Viver, fazendo quase o que fazemos no programa O Espírito da Letra, que é tirar o espírito da letra, trazer aquilo que está por baixo do texto. E você vai poder aprender muita coisa com esta obra que é muito importante. Geralmente até os espíritas não estão dando o valor necessário ou o valor que ela possui, porque é uma leitura um pouco assim difícil, tem umas palavras meio estranhas. Nós estamos cuidando disso, inclusive, colocando sinônimos nas palavras complicadas para você poder compreender o seu conteúdo. Então, fique aqui conosco no livro Pensamento e Vida. Procure seu exemplar e com isso você vai acompanhando com a gente e pode também fazendo anotações nos capítulos. Hoje nós vamos iniciar com a introdução e o capítulo número 1 e vamos dar início para que você possa desfrutar dessas belezas com a Solange Godoy já fazendo a leitura da introdução e depois vamos dar continuidade no capítulo 1, ok? Vamos lá então, Solange? Vamos lá, acompanhe conosco. Nos perguntou um coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E nós nos lembramos, por isso, de uma singela cartilha, uma cartilha falada, de que nós dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros que estão transitando para o berço, que estão indo para a Terra, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento, portanto no período da erraticidade. Os espíritos vão aprender nessa cartilha coisas importantes. Anotações humildes, que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a terra, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas incutir, instilar, semear a cor, a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida. Nós chamamos assim no plano espiritual e, sob a mesma designação, nós oferecemos a vocês, aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los mais uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1958. Por aqui nós já entendemos que se trata de uma obra trazida do plano espiritual como um conjunto de pensamentos sobre temas variados
que são importantes para os espíritos que vêm para a reencarnação, para aqueles que precisam se preparar perante o futuro, no sentido daquilo que vão fazer, aproveitando as oportunidades que a vida vai oferecer através de um novo corpo. E é por isso que nós vamos ver temas interessantes como a vontade, a cooperação, a instrução, a educação, a fé, o trabalho, a associação, a sugestão, o entendimento, o berço, a família, filhos, o corpo, saúde, vocação. São todos esses temas que o índice nos aponta e que são responsáveis por esclarecer a mente daqueles que vão embrenhar-se numa nova oportunidade reencarnatória. Então, este primeiro texto, que é apenas a introdução, é uma notícia que Emmanuel nos dá, que parece ser uma coisa assim rápida, não é, Solange? Rápida, simples, fácil de você pensar, mas para você ver, você que está em casa, o nível de amadurecimento que as almas precisam trabalhar em si mesmas para que quando venham ao mundo físico, realmente saibam aproveitar o tempo, saibam aproveitar as oportunidades e extrair os frutos positivos que elas vão oferecer. Então, é interessante que ele coloca o nome de cartilha, né? O que é uma cartilha? É como se fosse um breve índice, uma coisa para escolar, né? Isso, algo que dá aquele beabá, lembra daquela, pra gente da que tá no cartilha curso primário, escolar, né? Aquele beabá, aquele início de tudo, é a nossa cartilha, a cartilha de Emmanuel. Então, com diversos temas. Agora nós vamos para o capítulo número 1. O título deste capítulo é O Espelho da Vida. É um capítulo que vai, vamos dizer assim, inaugurar a reflexão do livro Pensamento e Vida. E nós já vimos na introdução que o título dado a essa cartilha faz referência à nossa capacidade de usar o pensamento e com ele criar a vida. Tanto que nós vemos aqui no final, não é? O pensamento e vida, nós o chamamos assim no mundo espiritual, sob a mesma designação que nós oferecemos agora aos nossos irmãos, para informá-los mais uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que nós estamos buscando. Não é o pensamento que gera a vida biológica, mas essa vida de felicidade, de tragédia, de angústia, de alegria, de otimismo ou de queda, esta vida ela é reflexo do pensamento do agente. E nós não estamos muitas vezes acostumados a meditar a respeito. Já temos pessoas que enfermam, que produzem cânceres, porque trazem o câncer no pensamento, na emoção, no pessimismo, no derrotismo. E num ambiente em que uma situação viral intimida as pessoas a ponto de, mesmo pessoas jovens, pessoas saudáveis, pessoas que não estão nos grupos de risco, se amedrontam em suas moradas sem buscar uma outra maneira de experimentar essa realidade, nós podemos ver como o pensamento é fundamental para dar saúde. E nós vamos ver isso ao longo deste livro, em vários capítulos. É o pensamento que organiza toda a estrutura de equilíbrio, que vai refletir-se depois no funcionamento generoso, no funcionamento harmônico das células e órgãos. Por isso que pensamento é fundamental, para que a nossa vida possa estar construída de uma forma positiva, mesmo nas horas de turbulência, mesmo nos momentos difíceis. Então, com essa visão básica da introdução, nós vamos começar a entender agora o capítulo número 1. A Solange vai apresentá-lo para nós. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto que, arrancado do ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então já vemos que aqui ele vai apresentar uma definição da mente. A gente não sabe muitas vezes defini-la. As pessoas pensam que a mente é o cérebro,
que a mente é o pensamento. A mente é o espelho da vida. E é esta força que nos leva a estar em contato com o Criador de tudo. Por isso que ele compara a mente que está erguendo-se da terra para Deus, sob a proteção do Cristo, sob o amparo do Cristo. O Cristo é o ser espiritualmente elevado que nos ajuda a desenvolver o nosso potencial. Da mesma forma que um professor primário, não é, Solange? Alguém que na sala de aula faz com que os alunos aprendam aqueles mistérios que eles desconhecem para chegar a compreender a magia da união das letrinhas e descobrir que ali dá para você se manifestar, escrever, ler. É este o mesmo papel do Cristo conosco, só que num âmbito muito mais amplo e transcendente, porque o professor ensina o aluno a ler e escrever ou a contar, mas o amor do Cristo nos ensina a viver. E ele coloca essa mente como um diamante bruto, essa mente que está iniciando, né, que está vindo, surgindo, como esse diamante bruto que é extraído da terra e ele vai sendo lapidado, como ele diz aqui, sob a orientação do lapidário, sob a orientação daquele que lapida, que modela esse diamante, para que essa mente futuramente alcance a luz. Seja aquela joia rutilante, cheia de arestas, muito bem talhadas e que obviamente está à altura de ser colocada nos diademas das coroas dos reis, nas joias mais preciosas que o homem costuma utilizar na manifestação dessa sua própria beleza. Então, já entendemos que vai falar da mente. Agora vamos continuar o texto. Ele vai falar agora dos seres, onde que esta mente está em determinados níveis evolutivos dos seres encarnados. Vamos lá? Nos seres primitivos, aparece sob a ganga, sob a impureza do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam, que assaltam a inteligência, e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. É a mesma mente. No ser primitivo, ela está ainda misturada, como o mineral está mesclado com terra, com impurezas. Essa ganga é o restolho, é aquela impureza que sobra da mineração. Você procura a terra, a areia, joga numa peneira, vai peneirando e para tirar uma pedrinha, né? Então, tudo isso que está em volta, que não é precioso, é a ganga. Então, nos seres primitivos, a mente está ainda misturada com vários outros materiais impuros e os seres primitivos têm dificuldade até de iniciar uma jornada acelerada, porque precisam limpar-se, depurar-se. E geralmente é o instinto que prevalece sobre esses seres. Que é um tipo de inteligência, é uma inteligência não racional. O instinto nos ajuda a vivermos coisas que são importantes para a nossa preservação, só que ele não é raciocinado. Então, nos seres primitivos, esta mente ainda não está dona de si mesma, plena para poder agir. Depois vem os espíritos que já evoluíram um pouco. No homem, como ele chama aqui, as almas já humanas que estão colocadas aqui. Vamos inclusive dizer o seguinte, nos seres primitivos não humanos, não é? Porque não podemos imaginar seres primitivos aqueles que já estão na estrutura humana. Ele se refere aos seres primitivos, os que foram criados simples e ignorantes, aqueles que não têm ainda a estrutura do pensamento completo. A mente está embrionária para ser desenvolvida. Aí vem a alma humana. A alma humana, já atingido este patamar, já venceu boa etapa dessa purificação e ela está agora precisando depurar-se de uma forma diferente. Ela já precisa de um pensamento menos perdido, menos entregue a essas experiências tolas, a essas bobagens. Por isso que ele diz que a mente, no espírito que já atingiu a condição humana plena, já desenvolveu-se, já passou pelo vegetal, pelo animal e agora está no reino hominal, a mente surge entre ilusões que envolvem a inteligência.
as ilusões da vaidade, da beleza, da importância, da riqueza, do prazer, do gozo. São ilusões que ainda fazem a mente ficar meio abobadona. E depois ele cita os espíritos aperfeiçoados. Estes possuem a mente brilhante, a mente rutilante, um metal precioso, um mineral já límpido, que espelha a glória da divindade que a criou, ok? Vamos para o próximo trecho, vamos lá. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Nós estamos na metade, então, como ele está dizendo, pode deixar o texto na tela mesmo. Nós estamos aí, confinados, colocados entre os que ainda estão na animalidade e aqueles que já atingiram a angelitude. Somos então forçados a observar essa mente como um campo da nossa consciência desperta. Aquilo que representa a nossa consciência lúcida é o campo da mente, já que estamos nessa faixa evolutiva em que o conhecimento que nós adquirimos permite que nós trabalhemos. Por isso é a consciência desperta. Nós vamos trabalhar com base naquilo que nós aprendemos lucidamente. Depois continua o texto, definindo a mente como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para purificar e sublimar. Agora então aqui ele está trazendo a mente daquele mundo abstrato para uma representação concreta através de órgãos físicos, definindo a mente como o ser que nós estamos aqui chamando de espelho. Ela está materializada no coração como sendo a sua face, o seu rosto, e está colocada no cérebro, o órgão, né, do pensamento, como centro das suas ondulações. O centro, a mente, é que produz todas estas forças, mas é o cérebro que modula essas energias para transformá-las durante a vida física em atitudes, em conclusões, em aprendizados. E através do cérebro, com o amparo do coração, do sentimento, nós teremos o quê? A força do pensamento que tudo movimenta, que transforma, que cria. O texto você vai colocar para a gente no texto aí, olha lá, a força do pensamento, gerando a força do pensamento, que move, que cria, que transforma, que destrói, que refaz, para purificação e para sublimação. Então a mente está sendo utilizada pelo pensamento que o cérebro produz, juntamente com as emoções, que são próprias do coração. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então nós vemos aí no texto que em todos os locais do universo, nos domínios do universo, existe essa influência recíproca. As coisas se influenciam, as pessoas, os seres se influenciam. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Tudo se renova, existe essa movimentação porque existe essa influência recíproca, essa interligação entre tudo e entre todos. O reflexo esboça a emotividade
E a emotividade, ou seja, esse reflexo vai trazer uma emotividade, uma emoção, um sentimento. E esse sentimento plasma a ideia, plasma aquilo que nós pensamos. A ideia vai determinar a atitude e a palavra, ou seja, quando nós temos essa ideia, esse sentimento que se exterioriza, que se transforma numa ideia, isso acaba se exteriorizando numa palavra, e essa palavra acaba comandando as ações. Essa definição é muito rica. A Solange vai pôr para nós novamente o slide em que ela está contida para nós pensarmos juntos. Quando você tem um pensamento, você vai entender que a mente vibra, ela está agindo, ela não está parada. Ela vibra essa influência recíproca. Todos os seres do universo vibram e todos eles se influenciam reciprocamente. Se você observar, nós temos o oceano que tem a maré que sobe e que desce. Ele precisa da maré, precisa da areia onde está a praia, ele tem o vento que interfere sobre as ondas, ele tem a lua que faz com que as marés façam o seu movimento, ele tem a velocidade de rotação da Terra. Tudo está sob a influência recíproca. Não, só um exemplo que eu pensei em você num lago, várias pessoas jogando pedrinhas, e quando você vê que as pedras atingem a água e aquilo reverbera, e essa reverberação de umas e outras acaba se interconectando, vocês já viram isso? Então, para a gente ter uma ideia do que é essa reciprocidade, essa influência, né? Continuando no texto, aí onde nós estávamos, essa influência recíproca produz esse deslocamento e essa renovação. Com base no quê? Nos princípios de interdependência. Todos dependem uns dos outros. O pai depende do filho na manifestação emocional, o filho depende do pai para a sua criação, e tudo está no sentido de influenciar, impactar, a repercussão, não é? Você percute e repercute. Você bate no tambor e o som vem. Então, essa repercussão é da vida e está baseada neste princípio. Aí você tem o reflexo, não é? O que é o reflexo? Quando você está em um ambiente e alguém chega, você já passou por isso. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa começa a chorar. Aí você começa a chorar junto. Ou você está num ambiente, chega uma pessoa dando risada. E você não tem por que dar risada, mas a risada da pessoa é tão engraçada que você também começa a dar risada. Você está num ambiente, chega alguém que faz assim, boceja. Esse bocejar é um impulso que o reflexo dele será o quê? Você não boceja aí não, que você não pode dormir durante o nosso programa. Mas é normal que os outros que estão perto também bocejem. Então é um reflexo. Esse reflexo, uns produzem sobre os outros. O reflexo gera o quê? Inicia a emoção. Então, pelo fato de você ver uma pessoa chorando, você não sabe qual é o problema, mas você se emociona. Então, essa emotividade nasce em você. Depois, continua o texto. A emotividade que você está sentindo gera uma ideia. Por que será que ela está chorando? Eu vou me interessar por ela. É porque ela perdeu um ente querido. Eu vou ver. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? A emoção gera a ideia. Plasma é dar vida, não é? Gera, o plasma é uma matéria, mas é um pensamento, né? Você, a partir daquela emoção, você começa a pensar. E essa ideia gera o quê? Veja o texto aí. A ideia determina uma atitude. Eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar essa pessoa. E esta determinação faz com que surja de você a palavra que comanda a atitude. Você vai falar, vem aqui, vem dormir em casa, você vai ficar comigo, nós vamos conversar, você não vai ficar triste, você não vai ficar sozinho, você está com boa companhia. Então, veja o mecanismo. O que ele está mostrando é como da mente, esta ondulação vai produzindo efeitos até chegar na atitude. A ideia determina a atitude e a palavra
que você vai usar para comandar essa atitude. O que você vai falar para a pessoa? Você pode dizer para ela, para de ser fresco, para de ser tonto, para de ser idiota, você não precisa ficar chorando por essa bobagem. Ou você pode dizer, não, puxa vida, você tem razão, mas não fique triste, isso vai se resolver. Veja só que diferente, uma coisa da outra. Então, continua o texto agora, Solange. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas destruidoras ou alavancas libertadoras da existência. Então, se você vê os fios que geraram aquelas causas, por que aquela pessoa está com aquele estado, está naquele estado emocional que está refletindo sobre você? Essas manifestações que ele está citando aqui fazem com que aquelas causas não fiquem apenas com aquela pessoa. Estes fios geradores daquela causa se alongam e chegam aos que estão em volta daquela pessoa, porque essas outras pessoas estarão repercutindo aquilo que aquela pessoa viveu. Por isso, essas manifestações fazem com que aqueles eventos tenham os seus fios geradores que os causaram alongados. E daí podem surgir o quê? Válvulas que obliteram, que interrompem, ou alavancas que libertam a pessoa para a existência. Então, daquele comportamento, aquilo que aconteceu com uma pessoa vai repercutir sobre outros, e estes outros vão produzir reações, ações, que podem se transformar em uma válvula que bloqueia a dor, o sofrimento, ou pode ser o quê? Pode ser uma capacidade, uma alavanca, eu vou dar um apoio para essa pessoa se erguer. Vejam só, aquilo não tinha nada a ver com os que estavam em volta, era só o problema da pessoa. Mas uma vez que você está em ação e reação, em reflexão, como diz aqui, a mente de alguém que está necessitado produz uma reação nas outras mentes. E estas reações podem ser, seja um remédio que você vai procurar para tirar a dor daquela pessoa, um efeito obliterativo, uma válvula que impeça que o sofrimento continue, seja uma alavanca, o prato de comida que mata a fome, a blusa que estava na gaveta que você vai e dá para a pessoa porque você ficou compungida com o frio que ela está passando. Então, algum apoio que liberta a pessoa daquele problema. Continuando agora para a parte final do texto. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Isso é tirar o espírito da letra, é analisá-lo, é ver o significado. Ele está dizendo para nós que nenhuma pessoa pode, de uma maneira improvisada, dar aquilo que não possui. Você não pode esperar que uma pessoa que não tem conhecimentos musicais componha uma sinfonia. Ele não sabe. Mas ele canta tão bem, ele improvisa assobiando. Sim, mas o fato de ele assobiar e cantar com uma voz bem entonada não significa que ele saiba construir a linguagem musical através de uma partitura. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Isso todos nós que estamos aqui já tivemos experiência. Você conversa com uma pessoa e explica para ela várias coisas, mas ela não entra aquilo na cabeça dela. Não entra, não vai. Ela está teimosamente presa àquilo. Tem pessoas que têm crenças específicas e que a própria ciência, a ciência honesta, a ciência verdadeira, diz para ela que aquilo não pode ser. Há pessoas que acreditam na mula sem cabeça, no saci pererê, principalmente as pessoas que moram em zonas rurais, não é? Elas têm hábitos que elas herdaram dos seus antigos companheiros de vida, seus antepassados, e ela interpreta tudo como se fosse uma coisa mística.
Então você vai dizer para essa pessoa que aquilo não é verdade, ela não vai aceitar, porque ela está com a mente impregnada daqueles conhecimentos que para ela valem. Ela viveu a vida toda, Solange, vivendo desta forma. Ela esteve sempre explicando os seus problemas de acordo com as crendices. Não é que a água está contaminada, não, é que o capeta pôs um veneno lá para todo mundo ficar doente. Quer dizer, então você explica e ela não absorve. Ela até entende o que você está falando, mas ela não acredita. Ela te escuta até por educação. Então o que acontece? Não adianta, como está no texto, Solange, não adianta você esperar de pessoas que não têm capacidades que elas funcionem de acordo com capacidades que elas não possuem. Por isso que acho que é importante a gente também saber para quem a gente está falando, né? De que maneira nós queremos que a pessoa nos compreenda, porque às vezes você acha que está sendo entendido e não está, porque a mente dessa pessoa não está preparada para esse tipo de conhecimento, como o André falou. Então é importante a gente observar para quem nós queremos falar. É mais importante do que para quem a gente precisa falar, é como nós vamos falar. Porque você pode entender que uma pessoa não tenha, pela sua cultura, pelo seu palavreado, pelo seu comportamento, que ela não tem conhecimentos profundos. Então você não pode falar para ela como alguém que vai dizer uma linguagem ou num assunto ou num nível de profundidade que ela não alcança. Esse é um problema muito grave de muitos palestrantes. Tem muitos palestrantes, inclusive espíritas, que não estão falando para o público, estão falando para eles mesmos. Estão querendo demonstrar sapiência, erudição, um raciocínio profundo. E a pessoa que está lá está assim, entenderam? Não entendi nada. Ai, mas você falou tão bonito, só que eu não entendi nada. Mas não entendi nada. Então, quando você está analisando a mente das pessoas, e isso é muito importante para que as pessoas possam transmitir a ideia. O objetivo do discurso é que ele seja entendido. Não é que ele seja bonito, não é que ele seja erudito, não é que ele seja literário. Não. O objetivo do discurso é chegar no entendimento mental, no núcleo da mente de quem está ouvindo. Você percebe que Jesus falava por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Porque ele está aplicando isto. Ele sabe que o povo que está à sua volta não tem uma mente ainda madura. Então ele usa historinhas. Ele faz uma aplicação da verdade de uma forma fantasiosa, de uma forma bonita. E aquela historinha fica no interior para que quando a pessoa amadureça, ela interprete de outro modo aquela historinha. Mas ela assimilou a historinha. Então, por isso Jesus fala por parábolas. Ele está respeitando os limites mentais. Agora, vamos continuar nesse mesmo texto, nesse slide, Solange, para que nós possamos dar a continuidade necessária a isto. Então, ninguém pode ultrapassar de imediato os recursos da própria mente, muito além do círculo do trabalho em que ela esteja. Ela está vivendo uma experiência na vida. Se ela não é, vamos dizer, um cientista, uma pessoa inteligente, um matemático, que entende as leis da matemática, ela não vai saber. Ela cuida de criança, ela está tomando conta, é uma babá, é uma pessoa que cuida da casa, ela não vai entender uma equação matemática. Contudo, assinalamos todos nós recebemos, nós identificamos os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Portanto, mesmo aquela pessoa que não entende nada de matemática, ela pode receber o impacto positivo dentro daquilo que é possível ela assimilar, daquilo que alguém esteja querendo explicar para ela, se souber usar a linguagem adequada àquele cérebro. Aí está o que Jesus fazia com parábolas. Por isso que ele disse para os seus apóstolos: eu, para vocês, posso dizer mais coisas, porque vocês já estão preparados, mas o povo não tem preparo. Então, para eles, eu falo por parábolas, para ajudá-los nesses reflexos que eu estou impondo, através do que falo, na capacidade relativa de assimilação que eles possuem.
Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Veja só outra coisa interessante. Todas as pessoas permanecem nesse ambiente de troca incessante. Todos. Mesmo quando você pensa que está sozinho, dirigindo o veículo, você tem que sentir-se nesse intercâmbio incessante. Ou seja, você já notou que quando você está no trânsito, você está precisando passar, você está precisando entrar em um determinado lugar, e uma pessoa entra na sua frente e não te respeita, você se irrita. Ela não te xingou, não fez nada. Ela poderia ter sido gentil com você e você está agora irritado porque ela não foi. Mas vamos supor que o contrário aconteça. Você está com pressa, você está precisando passar e uma pessoa que está podendo, por direito, fazer o que ela quer na sua frente, ela deixa você passar. Imediatamente o que você faz? Se acena, se buzina, se dá joinha, você agradece. Por quê? Porque você está repercutindo essa influência, essa permuta incessante, essa troca incessante. Mesmo dentro do carro, sozinho, você está acompanhando o semáforo, você está vendo sinais, você está vendo quem está fazendo barbeiragem. Isso é natural da vida. E aí, continuando na frase seguinte, nós respiramos no mundo das imagens que nós projetamos e recebemos. Nós vivemos neste mundo de imagens. Por estas imagens, em função delas, nós ficamos parados sob a fascinação dos elementos que nos escravizam. Ficamos assistindo Big Brother. Por que as pessoas vão assistir esses programas ridículos? Porque elas têm a mesma vibração. Elas gostam daquele mesmo lixo. Elas gostam aquela mesma emoção de baixa natureza. Elas gostam de ver aquilo porque aquilo as abastece. É isso que Emmanuel está falando. Uma pessoa que assiste determinado tipo de programa, de diversão, que fica brincando com joguinhos de matar, de destruir, essas pessoas, elas têm isso com elas. Ela está vivendo neste mundo das ideias. Portanto, elas se escravizam a isso e se realimentam com este lixo. Elas não melhoram, mas elas se abastecem porque elas estão com fome daquilo. E, na mesma sequência, nós temos o quê? E através das ideias, através destas imagens, nós incorporamos o influxo, aquele impulso renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então você procura o quê? Ao invés de procurar os lixos, você já está buscando cultura, já está buscando saber, já está buscando conhecimento. Então você vai buscar e incorporar a você mesmo esses poderes de pessoas que falam bem, de pessoas que dizem coisas bonitas, de mensagens que te edifiquem ou de conhecimentos técnicos que te enriqueçam, a produzir em você mesmo uma purificação de sentimentos e o progresso naquilo que você está buscando. É assim que nós estamos no mundo. As imagens à nossa volta, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente procura, espelha exatamente a nossa fome. Então, uma pessoa que adora a luta de boxe, você vai dizer para ela, vamos assistir um filme de Francisco de Assis? Ela não vai querer. Porque Francisco de Assis não bate em ninguém, não tem nenhuma violência, ela gosta de emoção violenta. Ora, uma pessoa que só se preocupa com o esporte, você vai pedir para discutir uma tese filosófica com ela? Ela não tem, ela não quer aquilo, ela quer saber o time dela, qual é a posição no campeonato, etc, etc. É um processo mental. Continuando agora para a parte final, vamos lá. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. O reflexo mental mora. O reflexo é o quê? É aquilo que reflete em nós. O nosso estado evolutivo se encontra nesse reflexo mental. Você é aquilo que você procura.
E não adianta você vestir uma roupinha linda, vestir um traje na moda. Não, o reflexo da mente, aquilo que você faz aparecer em atitudes, é exatamente aquilo que você é. Você vê uma cena, um homem velho com uma mocinha, você imediatamente pensa, ah, lá vem a mulher dando golpe no coitado do velho. Se você pensar assim, você está usando o seu padrão malicioso para concluir uma coisa que pode ser mentira. Aquela moça pode ser filha dele, pode ser uma acompanhante, pode ser uma funcionária. Não precisa ser amante do velho para dar o golpe. Então, o que você pensou é aquilo que você é. E é assim com tudo. Se você quer se conhecer, analise isto. E a última frase: refletem-se as criaturas, umas às outras, reciprocamente. Elas se refletem. Na criação, que reflete os objetivos do Criador. A criação reflete os objetivos de Deus. E cada um reflete o que acha que é positivo ou negativo do seu semelhante. Todo o universo é um processo de reflexão. Seja quando nos sintonizamos com o Pai, seja quando nos sintonizamos com coisas que são diferentes da vontade do Criador. Por isso que Jesus falava, a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque como reflexo de Deus, Jesus é o espelho onde o sol da criação reflete para iluminar a escuridão dos homens. O espelho e o sol são uma única coisa. Eu e o Pai somos um, porque eu estou refletindo o sol sem ser o sol. É esse o resultado do primeiro capítulo do nosso Pensamento e Vida de hoje. É isso mesmo, muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Deixamos o nosso convite para você assistir os programas anteriores, conhecer também o nosso estudo do Espiritismo sem mistério, na TV Mundo Maior, de 15 em 15 dias, ao vivo, a partir das 16 horas. E também outras programações, como o Espírito da Letra, com livros sendo analisados, tão belos. Tudo isso para que a gente aprenda sempre um pouco mais. Nós agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo programa Alegria de Viver. Até lá então com o capítulo 2º, hein? Não esquece. Tchau.